O Exu Sete Sombras justamente é aquele Exu que é responsável pelas 7 passagens astrais inferiores. Ele é como se fosse um transportador, não só um mensageiro, mas que leva realmente o espírito para essas determinadas dos infernos astrais, na linhagem Sete Sombras. Essa linhagem ela é bem antiga, até não é muito comum que os médiuns trabalhem tanto com esse Exu. Tanto que ele é um Exu que ele não determina muita função dentro de um terreiro. É mais um Exu kármico do que um Exu de coroa. Então provavelmente o médium que trabalha com o Exu Sete Sombras terá um outro Exu de caminho ou até mesmo de trabalho. Ele não é um Exu de coroa. O seu dever, a sua função é a mesma, que é conduzir as pessoas a 7 infernos astrais, os que são necessários de acordo com a linha kármica. E aí existe, quando ele contou a história, que existe muito mais do que 7 infernos, mas cada um tem um destino diferente. Ou seja, como ele é um transportador, ele pode manipular a pessoa até 7 infernos. Ele cumpre esse papel, então passa uma obrigação para outro Exu e volta pegando uma outra alma. E isso é recorrente. Esse Exu Sete Sombras justamente denomina as pessoas aos infernos astrais, até 7. Tem uma certa liberdade e autonomia entre os infernos. Então, inclusive, ele tem uma energia bem pesada. Sabe com quem que eu achei ele muito parecido? Com o Capa Preta, principalmente em relação à linha kármica. São pessoas que não têm uma vida muito fácil. Os médiuns de Exu Sete Sombras têm uma forte vontade de viver. Eles não são suicidas. Geralmente, alguns karmas desses levam a pessoa à tentativa. Mas no caso dos médiuns de Sete Sombras, não. Eles querem viver, né? Passam por todas as provações. O Sete Sombras, ele vem em várias linhagens de orixá, porque na realidade, como ele vem por linha kármica, ele não é dono de coroa de ninguém. Parte dele é a valorização da vida, ou seja, com certeza, bem antes dele descer, você já tem que começar a agradar, até mesmo para entender o processo de vida e morte e de mudanças de hábitos alimentares. Uma hora estava muito carnívoro, comendo carne crua, outra hora passou para o peixe, depois para os lixos de mar, depois para só frango, depois cortou tudo, virou vegetariano, aí depois virou vegano, voltou a se alimentar de carne, equilibrar a vida, porque são os karmas de valorização de vida e morte. Porque a cada vez ele percebia que mais as coisas animais eram usadas para várias coisas. E aí ele falou, nossa, até para isso, até para isso. E aí quando ele viu que, nossa, não tinha nem como viver sem o sacrifício animal, aí ele voltou de novo a ter de novo isso. Só que agora ele só come carnes de sacrifício. Olha que engraçado. Inclusive eles têm mão de corte. E ele falou, esse Sete Sombras que veio, que ele mesmo cruzou o filho dele para cortar para ele. Achei muito bacana, legal. Diz que ensinou tudo, porque diz que ele é bem consciente. Ele tem uma mediunidade bem aflorada. Inclusive ele se mostra para o filho dele, principalmente na hora do corte. Ele fala da proteção que tem que fazer. Para tudo ele faz corte, para a saúde, para os remédios. É bem comum mesmo. Ele não é de descer muito no médium dele, e o médium dele sabe disso. É mais assim um tratamento para lidar com a vida e morte. Então ele também aceita vários trabalhos, principalmente se ele aceitar é porque ele consegue levar as pessoas até 7 infernos. Por exemplo, trabalhos de amarração, feitiços negativos, ele aceita no fato de conduzir a pessoa ao inferno astral, mas aquela pessoa tem que passar pela linhagem dos 7 sombras, ou seja, ela tem que ter uma condenação para isso, senão ele nem dá o caminho. Então, muitas das vezes, como às vezes os filhos não entendem, ele acaba negando tudo. Porque se ele colocar alguém que não possa dentro dessa linhagem, aí ele acaba se complicando. E o Sete Sombras simplesmente lava as mãos e deixa ele virar sozinho. Porque aí ele não tem força para ajudar, porque aí ele cruzou uma energia que não devia.
Por isso que vem as preparações, a saber se pode fazer ou não. Não é só assim, quero fazer, vou fazer. Precisa ter o caminho para isso. E uma coisa que os filhos de Sete Sombras aprendem são sobre caminho. Se tem ou não, se pode ou não, tudo depende.